Capítulo 6, no qual Howe expressa seus sentimentos com limo verde. Howe não saiu naquele dia nem nos que se seguiram. Sophie ficava sentada calada na cadeira perto da lareira, mantendo-se fora do caminho dele, pensando. Ela viu que por mais que Howe merecesse, ela estivera descontando no castelo. Quando estava zangada, na verdade, era como a bruxa das terras desoladas. E estava um pouco aborrecida com a ideia de que estava ali com uma máscara. Howe podia pensar que Calcifer gostava dela, mas Sophie sabia que Calcifer havia simplesmente agarrado a chance de fazer um pacto com ela. Sophie achava que havia decepcionado Calcifer. Esse estado de espírito não durou. Sophie descobriu uma pilha de roupas de Michael que precisavam de conserto. Ela pegou o dedal, tesoura e linha em seu bolso de costura e pôs-se a trabalhar. Naquela noite estava alegre o bastante para juntar-se a eles na tola canção de Calcifer sobre cantarolas. Feliz no seu trabalho? Perguntou Howe, sarcástico. Preciso de mais coisas para fazer, disse Sophie. Meu traje antigo, Meu traje antigo precisa de conserto. Se você precisar se sentir ocupada, disse Howe. Isso parecia significar que Howe não estava mais aborrecido. Sophie se sentiu aliviada. Naquela manhã, Naquela manhã, ela quase ficara com medo. Estava claro que Howe ainda não havia conseguido a garota de quem estava atrás. Sophie ouviu Michael fazer perguntas bastante óbvias sobre o caso, e Howe esquivou-se sistematicamente de responder a qualquer uma delas. Ele é escorregadio, murmurou Sophie para um par de meias de Michael. Não consegue enfrentar sua própria maldade. Ela observou Howe ocupando-se agitado a fim de esconder seu descontentamento. Isso era algo que Sophie compreendia muito bem. Na bancada, Howe trabalhava com mais afinco e rapidez do que Michael, preparando feitiços com perícia, porém de forma descuidada. Pela expressão de Michael, a maior parte dos feitiços eram incomuns e difíceis de fazer, mas Howe parava um feitiço no meio e corria para o quarto a fim de cuidar de algo oculto, porém sinistro, que acontecia lá em cima, e então rapidamente corria para o quintal, a fim de ocupar-se de um grande feitiço lá fora. Sophie abriu uma fresta na porta e ficou perplexa ao ver o elegante mago ajoelhado na lama com as mangas longas amarradas atrás do pescoço, na intenção de mantê-las fora do caminho, enquanto ele cuidadosamente erguia numa espécie de armação, um emaranhado de metal cheio de graxa. Aquele feitiço era para o rei. Outro mensageiro, espalhafatosamente vestido e perfumado, chegou com uma carta e um discurso muito longo, no qual se perguntava se Howe poderia ceder seu tempo, sem dúvida valiosamente empregado em outras coisas, para submeter sua poderosa e engenhosamente a um pequeno problema vivido por Sua Majestade Real, a saber como um exército poderia atravessar seus pesados carroções por terrenos pantanosos e acidentados. Howe foi admiravelmente cortês e prolixo na resposta. Ele disse não. O mensageiro, porém, falou por mais meia hora, ao fim da qual ele e Howe se curvaram um para o outro e Howe concordou em preparar o feitiço. Isso parece um agouro, disse Howe a Michael depois que o mensageiro se foi. Porque Suleiman tinha de se perder nas terras desoladas. O rei parece pensar que vou substituí-lo. Ele não foi tão criativo quanto você, sob todos os pontos de vista, disse Michael. Sou paciente e educado demais, replicou Howe, sombrio. Eu deveria ter cobrado ainda mais. Howe era igualmente paciente e educado com clientes de Port Haven, mas como Michael ressaltou com irritação, o problema era que Howe não cobrava dessa gente o suficiente. Isso depois que de Howe ouvir por uma hora as razões por que a mulher de um marinheiro não podia lhe pagar um centavo e ainda prometer a um capitão do mar um feitiço de vento por quase nada. Howe fugia dos argumentos de Michael, dando-lhe uma aula de magia. Sophie pregava botões nas camisas de Michael e ouvia Howe repassando um feitiço com Michael. Eu sei que sou imprudente, dizia ele, mas não tem necessidade de você me copiar. Em primeiro lugar, leia sempre tudo cuidadosamente. A forma deve lhe dizer muito, quer seja para autorrealização ou autodescoberta, ou simples encantamento, ou um misto de ação e fala. Quando decidir isso, reveja tudo e defina as partes
E defina que partes significam o que dizem e que partes são incluídas como quebra-cabeças. Você está chegando aos tipos mais poderosos. Vai descobrir que todo feitiço de poder tem nele pelo menos um erro ou mistério deliberado para evitar acidentes. Você precisa identificá-lo. Agora, pegue este feitiço. Ao ouvir as respostas hesitantes de Michael às perguntas de Hole e vendo Hole fazer anotações do papel com uma estranha e imemorial pena, Sophie percebeu que podia aprender muito também. Ocorreu-lhe que se Martha podia descobrir o feitiço para trocar de lugar com Letty na casa da Sra. Fairfax, então ela também devia ser capaz de fazer o mesmo aqui. Com um pouco de sorte, talvez não houvesse necessidade de depender de Calcifer. Quando se convenceu de que Michael havia esquecido tudo a respeito de como ele cobrava das pessoas de Port Haven, Hole o levou para o quintal para ajudá-lo no feitiço do rei. Sophie pôs-se de pé, estalando as juntas e foi mancando até a bancada. O feitiço era bastante claro, mas as observações nas garatujas de Hole venceram-na. Nunca vi uma letra assim, resmungou ela para o crânio humano. Ele usa uma pena ou um atiçador de brasas. Ela passou os olhos rávida por todos os pedaços de papel na bancada e examinou os pós e líquidos nos frascos. Sim, vamos admitir, disse ao crânio. Eu bisbilhoto. E tenho minha recompensa apropriada. Posso descobrir como curar a peste das aves e aliviar a coqueluche, levantar um vento e remover pelos do rosto. Se Marta houvesse encontrado esses papéis, ainda estaria na casa da Sra. Fairfax. Hole pareceu a Sophie, examinou todas as coisas em que ela mexera quando ele voltou no quintal. Mas aquilo parecia apenas inquietação. Pelo jeito, ele não sabia o que fazer consigo mesmo depois disso. Sophie ouviu-o perambulando para cima e para baixo durante a noite. Na manhã seguinte, ficou apenas uma hora no banheiro. Não parecia capaz de se conter, enquanto Michael vestia seu melhor traje de veludo roxo, pronto para ir ao palácio de Kingsbury, e os dois embrulhavam o volumoso feitiço em papel dourado. O feitiço devia ser surpreendentemente leve para o seu tamanho. O feitiço devia ser surpreendentemente leve para o seu tamanho. Michael conseguia carregá-lo sozinho com facilidade, envolvendo com os dois braços. Hole posicionou a maçaneta acima da porta com o borrão vermelho para cima e mandou-o para a rua entre as casas pintadas. Eles estão aguardando, disse Hole. Você só deve aguardar uma boa parte da manhã. Diga-lhes que até uma criança pode operá-lo. Mostre a eles. E quando voltar, terei um feitiço de poder para você trabalhar. Até logo. Ele fechou a porta e vagou pela sala novamente. Meus pés estão comichando, disse de súbito. Vou fazer uma caminhada nas colinas. Diga a Michael que o feitiço que prometi a ele está à bancada. E aqui está, para você se ocupar. Sophie viu um traje cinza escarlate, tão extravagante quanto o azul e prata, cair em seu colo vindo de lugar nenhum. Enquanto isso, Hole apanhou o violão no canto, girou a maçaneta com o borrão verde para baixo e saiu para Urze que corria acima de Market Tipping. Os pés dele comicham, resmungou Calcifer. Havia um nevoeiro sobre Port Haven. Calcifer estava encolhido em meio às suas achas, movendo-se inquieto de um lado para o outro, a fim de escapar as goteiras na chaminé. Como ele acha que eu me sinto, preso num caixote úmido como este? Então você vai ter que me dar pelo menos uma pista sobre como romper seu contrato, disse Sophie, sacudindo o traje cinza escarlate. Meu Deus, você é uma ótima roupa, mesmo que seja um pouco batida. Feita para atrair as garotas, não é? Eu já lhe dei uma pista, chiou Calcifer. Então vai ter que me dar de novo. Eu não a peguei, disse Sophie, deixando o traje de lado e dirigindo-se mancando para a porta. Se eu lhe der uma pista e disser que é uma pista, vai ser informação e eu não tenho permissão para lhe dar isso, disse Calcifer. Aonde você vai? Fazer algo que eu não gostaria de fazer sem que os dois estivessem fora, disse Sophie. Ela girou a maçaneta quadrada sobre a porta, deixando o borrão preto voltado para baixo. Então abriu a porta. Não havia nada lá fora. Não era nem preto, nem cinza, nem branco. Não era espesso ou transparente. Não se movia, não tinha cheiro nem tato. Quando Sophie esticou um dedo muito cauteloso no ar, não estava nem frio nem quente. Não tinha sensação,
pareceu completo e absolutamente nada. O que é isto? Perguntou ela a Calcifer. Este estava tão interessado quanto Sophie. Seu rosto azul se inclinava para fora da lareira, querendo ver a porta. Ele havia se esquecido do nevoeiro. Eu não sei, sussurrou. Eu só o mantenho. Tudo o que sei é que fica do lado do castelo em que ninguém pode andar. Parece muito longe. Parece além da lua, disse Sophie. Ela fechou a porta e virou o verde para baixo. Hesitou um minuto e então começou a claudicar na direção da escada. Ele o trancou, avisou Cosper. Me pediu para lhe dizer caso você tentasse bisbilhotar de novo. Ah, disse Sophie. O que ele tem lá em cima? Não tenho a menor ideia, respondeu Cosper. Não sei, não sei nada lá de cima. Se você soubesse como isso é frustrante, não consigo nem mesmo ver do lado de fora do castelo. Só o suficiente para saber em que direção estou indo. Sophie, sentindo-se igualmente frustrada, sentou-se e começou a consertar o traje cinza e escarlate. Michael entrou logo depois disso. O rei me atendeu imediatamente, disse. Ele, ele olhou à sua volta. Seus olhos dirigiram-se ao canto vazio em que o violão costumava ficar. Ah, não! Exclamou. De novo a tal moça, não. Pensei que ele se apaixonara por ela e que tudo tivesse acabado há dias. O que a está detendo? Calcifer sibilou desagradavelmente. Você está come... Você está interpretando mal os sinais. O insensível Hole acha que essa dama bastante dura. Você está interpretando mal os sinais. O insensível Hole acha essa dama bastante dura. Ele resolveu deixá-la de lado alguns dias. Você está interpretando mal os sinais. O insensível Hole acha essa dama bastante dura. Ele resolveu deixá-la de lado alguns dias para ver se isso ajudava. Isso é tudo. Que emolação, disse Michael. Isso certamente vai dar problema. E aqui estava eu esperando que Hole tivesse recuperado sua sensatez. Sophie atirou o traje em seus joelhos. Verdade? Disse ela. Como é que vocês dois podem falar assim sobre tamanha maldade? Acho que não posso culpar Calcifer visto que ele é um demônio maligno, mas você, Michael. Eu não acho que seja maligno, protestou Calcifer. Mas eu não estou tranquilo em relação a isso, se é o que você pensa, disse Michael. Se você soubesse os problemas que tivemos por Hole viver se apaixonando assim, já tivemos ações judiciais, pretendentes com suas espadas, mães com rolos de pastel, e pais e tios com porretes, e tias, as tias são terríveis, elas caem em cima de você, armadas com grampos de cabelo, mas o pior é quando a própria garota descobre onde Hole mora e aparece à porta chorando desgostosa. Rose sai pela porta dos fundos e Calcifer e eu temos de cuidar de todos eles. Rodeio os infelizes, disse Calcifer. Eles pingam em mim. Prefiro os furiosos. Bem, vamos esclarecer isso, disse Sophie, fechando os punhos ossudos na seda vermelha. O que Hole faz com essas pobres mulheres? Disseram-me que ele devora seus corações e lhes rouba a alma. Michael riu, constrangido. Então você deve vir de Market Chipping. Hole me enviou lá para sujar seu nome quando nos estabelecemos no castelo. Eu. Eu disse essas coisas. É o que as tias costumam dizer. É só o modo de falar. Hole é muito volúvel, disse Calcifer. Ele só tem interesse até a garota se apaixonar por ele. Aí não se deixa mais amolar por ela. Mas eu não sou cega até fazê-la se apaixonar por ele, afirmou Michael impaciente. Não consegue colocar bom senso naquela cabeça até ele conseguir isso. Eu sempre espero ansioso a hora em que a garota se apaixona por ele. As coisas melhoram então. Até eles o localizarem, disse Calcifer. Era de se esperar que Era de se esperar que ele tivesse bom senso de lhes dar um nome falso, observou Sophie, desdenhosa. O desdém era para esconder o fato de que ela estava se sentindo um tanto tola. Ah, ele sempre faz isso, disse Michael. Ele adora dar nomes falsos e se fazer passar por coisas. Ele faz isso mesmo quando não está cortejando as garotas. Você não percebe que ele é o feiticeiro Jenkins em Port Haven, o mago Pendragon em Kingsbury, assim como o horrível Hole no castelo? Sophie não percebera, o que a fez sentir-se ainda mais tola. E sentir-se tola deixava furiosa. Bem, eu ainda acho que é cruel sair por aí fazendo a infelicidade de pobres moças, disse ela. É insensível e insensato.
Ele age assim, disse Calcifer. Michael puxou um banco de 3 pernas até o fogo e sentou-se nele enquanto Sophie costurava e falou a ela sobre as conquistas de Howe e alguns dos problemas que tivera por causa delas. Sophie resmungava para o traje fino. Ela ainda se sentia tola. Então você, de... então você devorava corações, não é, seu traje? Por que as tias falam de uma forma tão estranha quando se referem às sobrinhas? Provavelmente elas mesmas gostavam de você, meu bom traje. Por que você sentiria como uma tia furiosa atrás de você, hein? Quando Michael lhe contava a história de uma determinada tia, ocorreu a Sophie que era uma boa coisa que os rumores sobre Howe houvessem chegado a Market Tipping. Ela podia imaginar uma garota decidida como Letty, interessando-se por Howe e acabando muito infeliz. Michael acabara de sugerir que almoçassem, ao que Calcifer, como sempre, gemera quando Howe abriu a porta e entrou, mais descontente do que nunca. Quer comer alguma coisa? Perguntou Sophie. Não, disse ele. Água quente no banheiro. Calcifer. Ele parou, mal-humorado, na porta do banheiro por um minuto. Sophie, você arrumou esta prateleira de feitiços aqui, por acaso? Sophie sentiu-se mais tola do que nunca. Nada teria feito admitir que havia examinado todos aqueles pacotes e jarros em busca de pedaços de garotas. Não toquei em nada, replicou ela, virtuosa, indo buscar a frigideira. Espero que não, disse Michael inquieto, enquanto a porta do banheiro se fechava com um estrondo. O ruído de água jorrando vinha do banheiro enquanto Sophie preparava o almoço. Ele estava usando muita água. Ele está usando muita água quente, disse Calcifer debaixo da frigideira. Acho que está tingindo o cabelo. Espero que você não tenha mexido nos feitiços de cabelo. Para um homem comum com cabelo cor de lama, ele é terrivelmente vaidoso. Ah, cale a boca! Retrucou Sophie. Botei tudo de volta exatamente onde encontrei. Ela estava com tanta raiva que despejou a frigideira de ovos e bacon em cima de Calcifer. Calcifer naturalmente comeu com enorme entusiasmo e muito fulgor. Sophie fritou mais sobre as chamas que subiam. Ela e Michael comeram. Estavam limpando tudo e Calcifer passava a língua azul pelos lábios púrpura, quando a porta do banheiro se abriu bruscamente e Rose saiu de supetão, chorando em desespero. Olhe para isso! Gritou ele. Olhe para isso! O que essa força do caos em forma de mulher fez com esses feitiços? Sophie e Michael fizeram meia volta e olharam para Howe. O cabelo dele estava molhado, mas afora isso, nenhum deles podia ver que estivesse diferente. Se está se referindo a mim, começou Sophie. É claro que estou me referindo a você. Olhe, berrou Howe. Ele desabou sobre o banco de 3 pernas e enfiou o dedo nos cabelos molhados. Olhe, examine, inspecione. Meu cabelo está arruinado. Estou parecendo uma frigideira de bacon e ovos. Michael e Sophie debruçaram-se nervosamente sobre a cabeça de Howe. Parecia a mesma cor alourada de sempre até a raiz. A única diferença talvez fosse um traço leve, muito leve de vermelho. Sophie achou que estava bom. Lembrava-lhe um pouco a cor que seu próprio cabelo deveria ter. Acho que está muito bonito, disse ela. Bonito? Gritou Howe. Como ousa? Você fez de propósito. Não pode descansar até me fazer infeliz também. Olhe para isso. É cor de gengibre? Vou ter de me esconder até ele crescer. Ele abriu os braços com veemência. Desespero, berrou ele. Aflição. Horror. A sala tornou-se sombria. Formas humanas enormes e nebulosas formaram-se em todos os 4 cantos e avançaram uivando sobre Sophie e Michael. Os uivos começaram como gemidos de horror e se transformaram em urros de desespero e, em seguida, novamente em gritos de dor e terror. Sophie tapou os ouvidos com as mãos, mas os gritos faziam pressão contra elas, cada vez mais altos, mais horrendos a cada segundo. Cosper encolheu-se rapidamente na lareira e enfiou-se debaixo de sua tora mais escondida. Michael agarrou Sophie pelo cotovelo e a arrastou para a porta. Ele girou a maçaneta, virando o azul para baixo. Abriu a porta com um chute e saiu, o mais rápido que pôde, para a rua em Port Haven, levando Sophie com ele. O barulho do lado de fora era quase tão horrível quanto lá dentro.
As portas se abriam ao longo de toda a rua e as pessoas saíam correndo com as mãos cobrindo os ouvidos. Devemos deixá-lo sozinho nesse estado? Perguntou trêmula Sophie. Sim, disse Michael. Se ele acha que a culpa é sua, com certeza sim. Eles atravessaram a cidade correndo, perseguidos por gritos latejantes. Uma multidão considerável os acompanhava. Apesar de o nevoeiro ter se tornado agora uma chuva fina vinda do mar, todos se dirigiram para o porto ou a praia, onde o ruído parecia mais suportável. A vastidão cinzenta do mar o abafava um pouco. As pessoas formavam grupos molhados, olhando para o horizonte branco e nevoado e as cordas gotejantes nos navios atacados, enquanto o ruído se transformava num soluço gigantesco, desesperado. Sophie pensou que estava vendo o mar de perto pela primeira vez em sua vida. Era uma pena que não pudesse desfrutar mais o momento. Os soluços diminuíram, tornando-se suspiros intensos e sofridos, e então veio o silêncio. Muitas pessoas começaram a voltar com cautela para a cidade. Algumas delas se aproximaram timidamente de Sophie. Tem alguma coisa errada com o pobre feiticeiro, senhora bruxa? Ele está um pouco infeliz hoje, disse Michael. Venham, acho que podemos arriscar voltar agora. Quando seguiam, ao longo do cais de pedra, vários marinheiros chamaram, ansiosos, dos navios atracados, querendo saber se o barulho significava tempestades ou má sorte. Nada disso, gritou Sophie de volta. Já acabou. Mas não tinha acabado. Eles voltaram à casa do mago, que por fora era uma construçãozinha torta comum e que Sophie não teria reconhecido se Michael não estivesse com ela. Michael abriu a velha portinha com cuidado. Lá dentro, Hole ainda estava sentado no banquinho, numa atitude de extremo desespero, e estava todo coberto por um limo verde e espesso. Havia uma quantidade horrenda, impressionante, violenta de limo verde. Montanhas dele, e cobria Hole completamente, pendia de sua cabeça e de seus ombros em gotas pegajosas, amontoando-se em seus joelhos e mãos, escorrendo pelas pernas e pingando do banco em fios grudentos. Formava poças de lama que se espalhavam por quase todo o piso. Longos filetes dessa matéria haviam se insinuado na lareira, e o cheiro era horrível. Socorro! Gritava Caosfer numa voz rouca. Ele havia se reduzido a duas pequenas chamas que bruxuleavam, desesperadas. Essa coisa vai me esmagar! Sophie ergueu a saia e se aproximou o mais que pôde, o que não era muito, de Hole. Pare com isso, disse ela. Pare imediatamente. Você está se comportando como um bebê. Hole não se mexeu nem respondeu. Seu rosto a fitava por trás do lodo, branco, e de olhos trágico e de olhos arregalados. O que vamos fazer? Ele está morto? Perguntou Michael, nervoso ao lado da porta. Michael era um bom garoto, pensou Sophie, só que um tanto inútil no momento de crise. Não, é claro que não, disse ela. E se não fosse por Causfer, ele podia se comportar como uma enguia de gelatina o dia todo, que eu não importaria. Abra a porta do banheiro. Enquanto Michael atravessava entre poças de lima até o banheiro, Sophie atirou seu avental na lareira para evitar que uma quantidade maior da substância se aproximasse de Causfer, e pegou a pá. Ela apanhou montes de cinza e jogou nas poças de limo maiores, que chiavam violentamente. A sala se encheu de vapor e o cheiro ficou pior do que nunca. Sophie dobrou as mangas, curvou-se para examinar bem os joelhos pegajosos do mago e empurrou Hole com um banco e tudo na direção do banheiro. Seus pés escorregavam e deslizavam no lodo, mas a viscosidade também ajudava o banco a se mover. Michael veio e puxou Hole pelas mangas escorregadias. Juntos rolaram-no até o banheiro. Lá, como Hole se recusasse a mover-se, empurraram o banco até o box do chuveiro. Água quente, Causfer! Arfou Sophie, implacável. Bem quente! Levou uma hora para que lavassem todo o lodo de Hole, e mais uma hora para que Michael persuadisse a descer do banquinho e vestir roupas secas. Felizmente, o traje cinza e escarlate que Sophie acabara de consertar estava dobrado no encosto da cadeira, fora do alcance do limo. O azul e prata estava arruinado. Sophie disse a Michael que o deixasse de molho na banheira.
Enquanto isso, resmungando e grunhido, ela foi buscar mais água quente. Virou o borrão verde da maçaneta para baixo e varreu todo o lodo para o pântano. O castelo deixou uma trilha, como uma lesma na vegetação, mas aquela era uma maneira fácil de se livrar do lodo. Havia algumas vantagens em se morar num castelo móvel, pensou Sophie enquanto ela lavava o chão. Ela se perguntou se os ruídos de Hole também tinham vindo do castelo. Nesse caso, teve pena dos moradores de Market Chipping. A essa altura, Sophie estava cansada e mal-humorada. Sabia que o lodo verde era a vingança de Hole contra ela, e não estava nem um pouco preparada para ser simpática quando Michael finalmente trouxe Hole do banheiro, vestido em cinza e escarlate, e com doçura o fez sentar-se na cadeira perto da lareira. Isso foi pura estupidez, crepitou Calcifer. Você está tentando se livrar da melhor parte de sua magia ou algo parecido? Hole não lhe deu atenção. Ficou ali sentado, dramático e trêmulo. Não consigo fazê-lo falar, sussurrou Michael, infeliz. É só um acesso de raiva, disse Sophie. Marta e Letty também eram boas nisso e ela sabia como lidar com a situação. Por outro lado, é bastante arriscado espancar um mago por ficar histérico por causa do cabelo. De qualquer forma, a experiência de Sophie dizia-lhe que acessos de raiva raramente se devem a causa aparente. Ela fez Calcifer se mover para que pudesse equilibrar uma panela de leite na lenha. Quando estava quente, pôs uma caneca nas mãos de Hole. Beba, disse. Agora, por que esse estardalhaço todo? É por causa dessa jovem que você sempre vai ver? Hole bebericou o leite, desconsolado. É, disse ele. Deixei-a em paz, para ver se isso a faria lembrar-se de mim com carinho. E não deu certo. Ela estava em dúvida da última vez que a vi. Agora me diz que existe outro sujeito. Ele parecia tão infeliz que Sophie teve pena dele. Agora que o cabelo estava seco, ela notou com culpa que estava mesmo quase cor-de-rosa. E essa garota? E essa é a garota mais linda que já existiu nessas bandas, prosseguiu Hole, pesaroso. Eu a amo tanto, mas ela despreza minha profunda devoção e se lamenta por outro homem. Como pode se interessar por outro depois de toda a atenção que lhe dei? Em geral, elas se livram dos outros homens quando eu apareço. A compaixão de Sophie encolheu-se bruscamente. Ocorreu-lhe que se Hole podia cobrir-se de limo verde tão facilmente, então podia com a mesma facilidade dar ao seu cabelo a cor adequada. Então por que você não dá à garota uma porção do amor e acaba com isso? Perguntou ela. Ah, não, disse Hole. O jogo não é assim. Isso acabaria com toda a diversão. A compaixão de Sophie tornou-a encolher. Um jogo? Então era isso? Você não pensa nunca na pobre garota? Retrucou ela. Hole terminou de beber o leite e fitou a caneca com um sorriso sentimental. Eu penso nela o tempo todo, disse ele. Ah, adorável Letty Hatter. A compaixão de Sophie desapareceu completamente, com um golpe agudo, substituída por uma boa dose de ansiedade. Ah, Marta, pensou ela, você tem mesmo andado ocupada? Então não era de ninguém dos Césares que você estava falando. Capítulo 7. No qual um espantalho impede que Sophie deixe o castelo. Foi apenas uma crise de dor particularmente intensa que impediu que Sophie fosse para Market Chipping naquela noite. A chuva fina de Port Haven havia penetrado em seus ossos. Ela ficou deitada em seu cubículo, cheia de dores e preocupada com Marta. Talvez não fosse tão ruim, pensou. Só precisava dizer a Marta que o pretendente sobre o qual não tinha muita certeza não era ninguém menos do que o mago Hole. Isso deixaria Marta apavorada, e ela diria a Marta que a maneira de afastar Hole era anunciar que estava apaixonada por ele, e então talvez ameaçá-lo com algumas tias. Sophie ainda estava estalando quando se levantou na manhã seguinte. Maldita bruxa das terras desoladas, murmurou para a bengala quando a apanhou, pronta para sair. Podia ouvir Hole cantando no banheiro como se nunca tivesse tido um acesso de raiva na vida. Ela andou na ponta dos pés até a porta o mais rápido que conseguia, mancando. Hole naturalmente saiu do banheiro antes que ela chegasse lá.
Sophie olhou para ele, azeda. Estava todo elegante, com um leve aroma de flor de maçã. A luz do sol que vinha da janela faiscava em seu traje cinza e escarlate e formava uma auréola levemente cor-de-rosa em seu cabelo. Acho que meu cabelo ficou muito bom nessa cor, disse ele. Acha mesmo? Resmungou Sophie. Combina com a roupa, disse Hou. Você é bastante hábil com a agulha, não é? De alguma forma deu mais estilo ao traje. Ah, disse Sophie. Hou parou com a mão na maçaneta acima da porta. As dores estão incomodando você? Perguntou ele. Ou alguma coisa a deixou aborrecida? Aborrecida? Repetiu Sophie. Por que eu estaria aborrecida? Alguém simplesmente encheu o castelo de geleia podre e ensurdeceu a todos em Port Haven, e quase transformou Calcifer em cinzas e partiu algumas centenas de corações. Por que isso me aborreceria? Oh, Hill. Peço desculpas, disse ele, virando a maçaneta com o vermelho para baixo. O rei quer me ver hoje. Provavelmente vou me divertir a valer no palácio até a noite, mas posso fazer algo para o seu reumatismo quando voltar. Não se esqueça de dizer a Michael que deixei aquele feitiço para ele na bancada. Ele dirigiu a Sophie um sorriso luminoso e saiu para as torres de Kingsbury. E você acha que isso resolve tudo? Grunhiu Sophie quando a porta fechava, mas o sorriso a abrandara. Se aquele sorriso funciona comigo, então não é de admirar que a pobre Marta tenha perdido a cabeça, murmurou ela. Preciso de mais lenha antes de você ir, lembrou de Calcifer. Sophie foi mancando colocar mais lenha na lareira. Então começou a dirigir-se para a porta novamente, mas então Michael veio correndo escada abaixo e apanhou os restos de um pão na bancada, enquanto corria para a porta. Não se importa, não é? Perguntou, agitado. Traga um pão fresco quando voltar. Tenho algo muito urgente para fazer hoje, mas estarei de volta no fim da tarde. Se o capitão do mar vier buscar seu feitiço, está na ponta da bancada, com um rótulo bem claro. Girou a maçaneta com o verde para baixo e saltou para a colina, onde ventava bastante, o pão apertando junto ao corpo. O pão apertado junto ao corpo. Até mais! Gritou, enquanto o castelo passava por ele e a porta se fechava com força. Que amolação! Exclamou Sophie. Calcifer, como a pessoa abre a porta quando não tem ninguém no castelo? Eu abro para você ou para Michael, ou abre sozinho, disse Calcifer. Então ninguém ficaria trancado do lado de fora quando Sophie saísse. Não estava muito certa de que voltaria, mas não tinha intenção de dizer isso a Calcifer. Deu a Michael tempo de se adiantar no caminho, aonde quer que estivesse indo, e se dirigiu à porta outra vez. Dessa vez, Calcifer a deteve. Se você vai ficar fora muito tempo, disse, é melhor deixar algumas toras onde eu possa alcançá-las. Você pode pegar toras? Perguntou Sophie, intrigada apesar de sua impaciência. Como resposta, Calcifer estendeu uma chama azul em forma de braço dividida em chamas verdes semelhantes a dedos na extremidade. Não era muito longa nem parecia forte. Vê? Eu quase alcanço o chão da lareira, disse ele, orgulhoso. Sophie fez uma pilha de toras na frente da lareira, de modo que Calcifer pudesse pelo menos alcançar a do topo. Você não deve queimá-las até que estejam na grelha, advertiu. E então se pôs a caminho da porta novamente. Dessa vez alguém bateu antes que ela chegasse lá. Esse era um daqueles dias, pensou Sophie. Deve ser o capitão do mar. Levantou a mão para girar o azul da maçaneta para baixo. Não, é a porta do castelo, disse Calcifer, mas eu não tenho certeza. Então era Michael de volta por alguma razão, pensou Sophie, enquanto abria a porta. Um rosto de nabo olhou-a de seu saio. Ela sentiu o cheiro de bolor. Contra o amplo céu azul, um braço maltrapilho, terminando no coto de um galho, girou e tentou alcançá-la. Era um espantalho. Era feito apenas de galhos e panos velhos, mas era vivo e estava tentando entrar. Calcifer! Gritou Sophie. Faça o castelo andar mais rápido! Os blocos de pedra em torno da porta rangiam. A vegetação verde amarronzada de repente passava velozmente por eles. O braço de galho do espantalho bateu na porta e então foi raspando ao longo da parede do castelo. Enquanto este o deixava para trás,
Ele girou o outro braço e pareceu tentar agarrar as pedras na alvenaria. Ele estava determinado a entrar no castelo. Sophie fechou a porta violentamente. Isso ela pensou. Só mostra o quanto é estúpido uma primogênita tentar buscar seu destino. Aquele era o espantalho que ela havia escorado na cerca quando ia para o castelo. Ela fizera piadas com ele. Agora, como se suas piadas o tivessem trazido para a vida perversa, ele a seguia até aqui e tentou bater no rosto dela. Sophie correu à janela para ver se aquela coisa ainda estava tentando entrar no castelo. Naturalmente, tudo o que ela pôde ver foi um dia ensolarado em Port Haven, com dúzias de velas subindo por dúzias de mastros além dos telhados à sua frente, e uma nuvem de gaivotas voando em círculos no céu azul. Esse é o problema de estar em vários lugares numa hora só, disse Sophie ao crânio humano sobre a bancada. Então, de repente, ela descobriu o verdadeiro inconveniente de ser velha. Seu coração deu um salto, falhou uma batida e então pareceu tentar encontrar o caminho de saída do peito. Doía. Todo o corpo dela estremecia e seus joelhos tremiam. Chegou a pensar que estivesse morrendo. Tudo o que podia fazer era alcançar a cadeira diante da lareira. Ficou ali sentada, arquejando, apertando o peito. Algum problema? Perguntou Calcifer. Sim, meu coração. Havia um espantalho na porta, arfou Sophie. O que um espantalho tem a ver com seu coração? Quis saber Calcifer. Ele estava tentando entrar aqui. Me deu um susto medonho em meu coração. Mas você não entenderia, seu demônio. Jovem e tolo, arquejou Sophie. Você não tem coração. Tenho sim, disse Calcifer com o mesmo orgulho com que havia exibido seu braço. Lá nas brasas que ardem sobre a madeira. E não me chame de jovem, sou uns bons milhões de anos mais velho do que você. Posso reduzir a velocidade do castelo agora? Apenas se o espantalho já tiver desaparecido, disse Sophie. Ele já foi? Não, não sei dizer, respondeu Calcifer. Não é de carne e osso, você sabe. Eu disse a você que não conseguia ver lá fora. Sophie levantou-se e se arrastou outra vez até a porta, sentindo-se mal. Ela abriu lenta e cuidadosamente. Precipícios verdes, pedras e encostas púrpuras passavam velozmente, deixando-a tonta. Mas Sophie agarrou-se ao umbral da porta e inclinou-se para ver fora, a fim de olhar ao longo do muro o pântano que estava deixando para trás. O espantalho estava a cerca de 50 metros para trás. Pulava de arbusto em arbusto com uma sinistra espécie de valentia, mantendo os agitados braços de pau num determinado ângulo para equilibrar-se na encosta. Enquanto Sophie o observava, o castelo afastou-se ainda mais dele. Ele era lento, mas ainda o seguia. Ela fechou a porta. Ele ainda está lá, disse ela. Pulando atrás da gente. Vá mais rápido. Mas isso atrapalha todos os meus cálculos, explicou Calcifer. Eu pretendia circular as colinas e voltar para o ponto em que Michael nos deixou em tempo de apanhá-lo hoje à noite. Então vá 2 vezes mais rápido e circule 2 vezes as colinas, contanto que deixe essa criatura horrível para trás, disse Sophie. Que confusão, resmungou Calcifer. No entanto, aumentou a velocidade do castelo. Sophie podia pela primeira vez senti-lo rebombando à volta dela, enquanto se sentava encolhida na cadeira, perguntando-se se estaria morrendo. Eu queria morrer ainda antes de ter falado com Marta. À medida que o dia avançava, tudo no castelo começou a sacudir-se com a velocidade. As garrafas tilintavam, o crânio batia ruidosamente na bancada. Sophie podia ouvir os objetos caindo da prateleira do banheiro e borrifando na banheira, onde o traje azul e prata ainda estava de molho. Começou a se sentir um pouco melhor, arrastou-se novamente até a porta e espiou lá fora, o cabelo voando ao vento. O solo corria debaixo do castelo. As colinas pareciam rodopiar lentamente à medida que as atravessavam correndo. O rangido e os estrondos quase a ensurdeciam, e a fumaça vinha de trás em rajadas. O espantalho, porém, a essa altura, era um pontinho preto numa encosta distante. Quando voltou a olhar, ele estava inteiramente fora do seu campo de visão. Ótimo, então vou parar para a noite, disse Calcifer. Isso foi um estresse tanto. O ruído foi cessando. Os objetos pararam de sacudir. Calcifer adormeceu da maneira como os fogos fazem, mergulhando entre a madeira até se tornarem cilindros rosas cobertos por cinza branca, apenas com um leve sinal de azul e verde por baixo. Sophie sentia-se de novo ágil.
Ela caminhou e pescou 6 pacotinhos e um frasco da água lodosa da banheira. Os pacotes estavam encharcados. Não ousaria deixá-los daquele jeito depois de ontem. Assim, os esticou no chão e, com muito cuidado, polvilhou-os com uma substância rotulada poder de secagem. Secaram quase instantaneamente. Isso era encorajador. Sophie escoou a água da banheira e experimentou o poder no terno de Hole. Este também secou. Ainda estava manchado de verde, um pouco menor do que antes, mas descobrir que podia fazer alguma coisa certa encheu Sophie de alegria. Sentia-se jovial o bastante para se ocupar do preparo da ceia. Reuniu tudo o que estava na bancada numa pilha em torno do crânio e começou a picar cebolas. Pelo menos seus olhos não lacrimejam, meu amigo, disse ela ao crânio. Olhe o lado positivo. A porta se abriu repentinamente. Sophie quase se cortou, de susto, achando que fosse o espantalho de novo. Mas era Michael. Ele entrou precipitadamente, todo contente. Sophie quase se cortou de susto, achando que fosse o espantalho de novo. Mas era Michael. Ele entrou precipitadamente, todo contente, colocou um pão, uma torta salgada e uma caixa de listras brancas e rosa em cima das cebolas. Então agarrou Sophie pela cintura fina e dançou com ela pela sala. Está tudo bem? Está tudo bem? Gritou ele, alegre. Sophie pulava e tropeçava, esquivando-se das botas de Michael. Calma, calma! Arfava, tonta, tentando segurar a faca longe de modo que não ferisse nenhum dos dois. O que? Está bem? Letty me ama! Gritou Michael, conduzindo-a dançando quase até o banheiro e então quase até a lareira. Ela nunca nem mesmo viu Hole. Foi tudo um engano. Ele girou com ela no meio da sala. Você pode me soltar antes que esta faca corte um de nós? Berrou Sophie. E quem sabe explicar um pouquinho o que está acontecendo? Yupi! Gritou Michael. Ele girou Sophie até a cadeira e deixou-a cair sobre ela, arquejante. Na noite passada desejei que você tivesse pintado o cabelo dele de azul. Agora não me importo. Quando Hole disse Letty Hatter, pensei em pintá-lo de azul eu mesmo. Você pode ver pelo jeito como ele fala. Eu sabia que ele ia se cansar dessa garota, assim como das outras, assim que a fizesse se apaixonar por ele. E quando eu pensava que era minha Letty, Bem, você sabe que ela disse que havia outro homem e eu achei que fosse eu. Então corri para a marca Tipping hoje e estava tudo bem. Oh, deve estar atrás de outra garota com o mesmo nome. Letty nunca ouviu. Vamos esclarecer isso, disse Sophie tonta. Estamos falando sobre a Letty Hatter que trabalha no Café Caesar's, não é? É claro que estamos, disse Michael, jovial. Eu a amo desde que ela começou a trabalhar lá. E quase não podia acreditar quando ela disse que me amava. Ela tem centenas de admiradores. Eu não ficaria surpreso se Rolf fosse um deles. Estou tão aliviado. Trouxe para você um bolo do Caesar's para comemorar. Onde foi que eu coloquei? Ah, aqui está. Ele empurrou a caixa rosa e branca na direção de Sophie. Pedaços de cebola caíram no colo dela. Quantos anos você tem, meu filho? Perguntou Sophie. Fiz 15, dia 1º de maio, disse Michael. Casper soltou fogo de artifício aqui no castelo. Não foi, Casper? Ah, ele está dormindo. Você deve estar pensando que sou muito jovem para ficar noivo. Ainda tenho 3 anos como aprendiz pela frente, e Letty tem ainda mais tempo. Mas nos comprometemos um com o outro e não nos importamos de esperar. Então Michael tinha a idade certa para Marta, pensou Sophie. E ela sabia que ele era um bom rapaz, leal, com uma carreira como mago à frente. Que Deus abençoe Marta. Quando ela pensou naquele assustador 1º de maio, percebeu que Michael tinha sido um dos que gritavam no balcão diante de Marta, mas Paul estava lá fora, na praça. Tem certeza de que sua Letty estava falando a verdade em relação a Paul? Indagou ela, ansiosa. Absoluta, afirmou Michael. Eu sei quando ela está mentindo. Ela para de girar os polegares. Ela gira? Sim, disse Sophie, rindo. Como é que você sabe? Perguntou Michael, surpreso. Porque ela é neta da minha irmã, disse Sophie. E quando garotinha nem sempre era muito fiel à verdade. Ela é muito jovem e, bem, suponha que ela mude enquanto cresce. Ela, pode não ser a mesma daqui a um ano. Nem eu serei, disse Michael. As pessoas na nossa cidade mudam o tempo todo. Isso não nos preocupa. Ela ainda vai ser a Letty. Por assim dizer, pensou Sophie. Mas suponha que ela estivesse falando a verdade, prosseguiu ela, ansiosa. Só que conhece Hole com um nome falso? Não se preocupe, eu pensei nisso, disse Michael.
Descrevi-lhe Hole, e você tem de admitir que ele é bastante marcante, e ela nunca viu nem ele nem seu violão. Nem precisei dizer a ela que ele não sabe tocar aquilo. Ela nunca pôs os olhos nele e girou os dedos todo o tempo enquanto dizia que nunca ouviu. Isso é um alívio, disse Sophie, recostando-se rígida na cadeira. E era certamente um alívio em relação a Marta, mas não chegava a ser um grande alívio, pois Sophie sabia que a única outra Letty Hatter na cidade era a verdadeira. Se houvesse outra, alguém teria ido até a chapelaria e fofocado sobre o fato. Parecia uma Letty resoluta que não cedia a Hole. O que preocupava a Sophie era que Letty tinha dito a Hole seu nome verdadeiro. Podia não estar segura em relação a ele, mas gostava dele bastante para lhe confiar um segredo importante como esse. Não fique tão ansiosa, riu Michael, recostando-se na cadeira. Dê uma olhada no bolo que eu trouxe. Quando Sophie começou a abrir a caixa, ocorreu-lhe que Michael deixara de vê-la como um desastre natural e passara a gostar dela de verdade. Sentiu-se tão contente e agradecida que decidiu contar a ela toda a verdade sobre Letty e Marta, e também sobre si mesma. Era justo deixá-la saber o tipo de família na qual ele pretendia entrar. A caixa se abriu. Era o bolo mais sofisticado dos Césares, coberto de creme, cerejas e lascas de chocolate. Oh! Exclamou Sophie. A maçaneta quadrada na porta girou, deixando o borrão vermelho para baixo. E Hole entrou. Que bolo maravilhoso! O meu favorito! Disse ele. Onde o conseguiu? Fui até os Césares, disse Michael, acanhado. Sophie olhou para Hole. Algo ia sempre interrompê-lo quando ela decidisse contar que estava sob um feitiço. Até mesmo um mago, ao que parecia. Parece ter valido a pena andar até lá, observou Hole, examinando o bolo. Ouvi dizer que o Césares é melhor do que qualquer confeitaria de Kingsbury. Que estúpida eu sou de nunca ter ido até lá. E isso que vejo na, e isso que vejo na bancada é uma torta salgada? Ele foi até lá olhar. Torta num leito de cebolas cruas, crânio humano sendo maltratado. Ele apanhou a caveira e tirou um anel de cebola de seu globo ocular. Estou vendo que Sophie andou se ocupando de novo. Você não poderia tê-la resfriado, meu amigo. Você não poderia tê-la resfriado, meu amigo? A caveira batia os dentes para ele. Hole parecia surpreso e a pôs de lado rapidamente. Alguma coisa errada? Perguntou Michael. Ele parecia conhecer os sinais. Ah, sim, disse Hole. Preciso contar alguém que denigra meu nome para o rei. Preciso encontrar alguém que denigra meu nome para o rei. Alguma coisa deu errado com o feitiço do vagão? Indagou Michael. Não, ele está funcionando perfeitamente. É esse o problema, disse Hole, girando inquieto um anel de cebola num dos dedos. O rei está tentando me pressionar a fazer outra coisa agora. Calcifer, se não tomarmos muito cuidado, ele vai me nomear mago real. Calcifer não respondeu. Hole foi até a lareira e percebeu que Calcifer estava dormindo. Acorde, Michael. Preciso consultá-lo. Michael atirou duas achas em Calcifer e o chamou. Nada aconteceu. Afora, numa fina espiral de fumaça. Calcifer! Gritou Hole. Isso também não funcionou. Hole lançou um olhar perplexo a Michael e apanhou o atiçador de brasas, algo que Sophie nunca ouvira fazer antes. Desculpe, Calcifer, disse, revolvendo a madeira não queimada. Acordei. Uma densa nuvem de fumaça negra se ergueu e parou. Vá embora, grunhiu Calcifer. Estou cansado. Com isso, a expressão de Hole era de total alarme. O que há de errado com ele? Eu nunca o vi assim antes. Acho que foi o espantalho, disse Sophie. Hole de joelhos girou o corpo e dirigiu os olhos de bola de gude para ela. O que foi que você fez agora? Ele continuou a fitá-la enquanto Sophie explicava. Um espantalho? Cosfer concordou em mover o castelo mais velozmente por causa de um espantalho? Querida Sophie, por favor, me diga como você força um demônio do fogo a ser tão obsequioso. Eu adoraria saber. Eu não o forcei, disse Sophie. Ele me deu um susto e Cosfer ficou com pena de mim. Ele lhe deu um susto e Calcifer ficou com pena dela, repetiu Hole. Minha boa Sophie, Calcifer nunca tem pena de ninguém. De qualquer forma, espero que goste de cebolas cruas e torta fria para o jantar, pois quase apagou Calcifer. Mas tem bolo, disse Michael, tentando apaziguar os ânimos. A comida pareceu melhorar o humor de Hole, embora ele continuasse lançando olhares ansiosos à lenha, não queimada na lareira o tempo todo em que comiam. Mesmo fria, a torta estava boa e a cebola bastante saborosa, pois Sophie mergulhava no vinagre. O bolo estava sensacional. Enquanto comiam,
Michael arriscou perguntar a Hou o que o rei queria. Nada definitivo ainda, respondeu Hou, desanimado. Mas ele estava me sondando em relação a seu irmão. Pelo jeito, tiveram uma bela discussão antes de o príncipe Justin sair furioso e as pessoas estão comentando. O rei, obviamente, queria que eu me oferecesse para procurar o irmão. E como um tolo, eu fui dizer que não acreditava que o mago Sullivan estivesse morto, e isso piorou mais ainda as coisas. Por que você não quer procurar o príncipe? Perguntou Sophie. Não acha que pode encontrá-lo? Rude e desafiadora você, não? Retrucou Hou. Ele ainda não a havia perdoado por Calcifer. Quero sair dessa porque sei que posso encontrá-lo, se quer saber. Justin era amigo de Sullivan, e a causa da discussão foi ele ter dito ao rei que ia procurar por ele. Não pensava que o rei devia ter mandado Sullivan para as Terras Desoladas. Até mesmo você deve saber que existe uma certa senhora nas Terras Desoladas que sempre é um problema. Ela prometeu me fritar vivo no ano passado e me lançou uma praga que só consegui evitar até agora porque tive o bom senso de dar a ela um nome falso. Sophie estava quase estupefata. Está querendo dizer que rompeu o namoro com a bruxa das Terras Desoladas? Rose serviu-se de outro pedaço de bolo, parecendo triste e honrado. Essa não é a melhor forma de expressar a situação. Admito que pensei que estivesse apaixonado por ela durante algum tempo. Ela é, de certa forma, uma mulher muito triste, pouco amada. Todos os homens em Ingarim morrem de medo dela. Você devia saber como é isso, Sophie querida. A boca de Sophie se abriu em absoluta indignação. Michael apressou-se em intervir. Acha que devemos mover o castelo? Foi para isso que inventou, não foi? Isso depende de Calcifer. Hou olhou sobre o ombro novamente. A madeira que mal lançava alguma fumaça. Tenho certeza de que, se acho que tanto o rei quanto a bruxa estão atrás de mim, sinto um forte anseio de plantar o castelo numa bela pedra a mais de 1000 quilômetros daqui. Michael obviamente se arrependeu de ter falado. Sophie podia ver que ele estava pensando que 1000 quilômetros eram uma terrível distância de Marta. Mas o que aconteceu com Soalete e Heather? Perguntou. Mas o que acontece com Soalete e Heather? Perguntou ela a Hou. Se você for embora, espero que a essa altura tudo isso já tenha se acabado, disse Hou, distraído. Mas se eu conseguisse uma forma de tirar o rei das minhas costas. Eu sei! Ele ergueu o garfo com um pedaço de creme e bolo derretido e apontou para Sophie. Você pode sujar meu nome com o rei, pode fingir ser minha velha mãe e pedir por seu garoto de olhos azuis. Ele ofereceu a Sophie um sorriso que sem dúvida havia encantado a bruxa das terras desoladas e provavelmente também Letty, disparando deslumbrante ao longo do garfo, cruzando o creme direto nos olhos de Sophie. Se pode convencer Calcifer, o rei não deve representar nenhum problema para você. Sophie olhou de volta, fascinada, e não disse nada. Aqui, pensou ela, era onde ela escapulia. Ia dar o fora. Sentia muito pelo acordo com Calcifer. Já tivera o bastante de Hou. Primeiro o imo verde, depois o olhar de reprovação por algo que Calcifer fizera espontaneamente. E agora isso? Amanhã ela escaparia para Upper Folding e contaria tudo a Letty. Capítulo 8, no qual Sophie deixa o castão e toma várias direções ao mesmo tempo. Para o alívio de Sophie, Calcifer reacendeu-se cheio de vigor para a manhã seguinte. Se ela já não tivesse visto bastante de Hou, teria ficado quase emocionada por sua alegria ao ver Calcifer. Achei que ela tivesse acabado com você, sua velha bola de gás, disse Hou, ajoelhando-se na lareira com as mangas se arrastando nas cinzas. Eu só estava cansado, disse Calcifer. Parece que alguma coisa estava segurando o castelo. Eu nunca me cansei tão rápido assim. Bem, não deixe que ela o force a fazer isso de novo, disse Hou, pondo-se de pé e limpando delicadamente a cinza do traje cinza e escarlate. Comece aquele feitiço hoje, Michael. E se vier alguém da parte do rei, estou fora resolvendo assuntos particulares urgentes até amanhã. Vou ver Letty, mas não precisa dizer isso a ele. Apanhou o violão e abriu a porta com o verde para baixo, saindo para as vastas e nevoadas colinas. O espantalho estava lá outra vez. Quando Hou abriu a porta, ele se lançou de lado contra Hou,
com o rosto de Nabo em seu peito. O violão emitiu um terrível toim. Sophie deu um débil grito de terror e agarrou-se à cadeira. Um dos braços de madeira do espantalho tentava obstinadamente agarrar a porta. Pela forma como os pés de Rose se posicionavam, era chato que ele estava sendo empurrado com muita força. Era claro que ele estava sendo empurrado com muita força. Não havia dúvida de que aquela coisa estava determinada a entrar no castelo. O rosto azul de Caosfer inclinou-se para fora da lareira. Michael deteve-se imóvel mais adiante. O espantalho existe mesmo! Gritaram ambos. Hã? Resiste? Não me diga! Arquejou Hope. Ele conseguiu apoiar um pé no umbral da porta e se ergueu. O espantalho foi lançado para trás, aterrissando desajeitado com um leve farfalhar da Urze alguns metros adiante. O espantalho foi lançado para trás, aterrissando desajeitadamente com um leve farfalhar da Urze alguns metros adiante, mas levantou-se instantaneamente e veio saltitando outra vez em direção ao castelo. Hou deixou o violão na soleira da porta e correu ao encontro dele. Você não, meu amigo, disse com uma das mãos estendidas. Volte para o lugar de onde veio. Caminhava adiante lentamente, ainda com a mão à frente. O espantalho recuou um pouco, saltando devagar com cuidado para trás. Quando Hou parou, o espantalho parou também, com sua única perna plantada na urze e os braços maltrapilhos inclinando-se para um lado e para o outro, como uma pessoa lutando. Os farrapos esvoaçando em seus braços pareciam uma louca imitação das mangas de Hou. Não vai, não é? Perguntou Hou. E a cabeça de Nabo lentamente se moveu de um lado para o outro. Não. Sinto muito, mas vai ter de ir, disse Hou. Você assusta Sophie e não dá para saber o que ela é capaz de fazer quando está assustada. Pensando bem, você me assusta também. Os braços de Hou moveram-se pesadamente, como se estivessem erguendo um grande peso, até se encontrarem levantados acima da cabeça. Ele gritou uma palavra estranha que foi parcialmente abafada por um súbito travão, e lá se foi o espantalho voando pelos ares, para cima e para trás os farrapos esvoaçando, os braços girando em protesto sem parar, até que nada mais fosse do que uma mancha voando no céu depois de um ponto evanescente nas nuvens e finalmente tornou-se invisível. Hou baixou os braços e voltou até a soleira da porta, enxugando o rosto com as costas das mãos. Retiro minhas palavras duras, Sophie, disse ele, arfando. Aquela coisa era assustadora. Deve ter puxado o castelo para trás o dia todo ontem. Tinha uma das magias mais fortes que já vi. O que quer que fosse, foi o que restou da última pessoa para quem você trabalhou? Sophie deixou escapar uma risadinha fraca. Seu coração não estava funcionando bem novamente. Hou percebeu que havia algo errado com ela. Entrou novamente, saltando sobre o violão. Segurou-a pelo cotovelo e fez com que se sentasse na cadeira. Agora, calma. Algo aconteceu entre Hou e Caosfer naquele momento. Sophie sentiu, pois estava segura por Hou e Caosfer ainda... pois estava segura por Hou e Caosfer ainda se inclinava para fora da lareira. O que quer que fosse, seu coração voltou a funcionar adequadamente, quase de imediato. Hou olhou para Caosfer, deu de ombros e afastou-se para dar a Michael várias instruções sobre como fazer Sophie ficar quieta pelo resto do dia. Então, ele apanhou o violão e partiu, afinal. Sophie deixou-se ficar na cadeira, fingindo que se sentia 2 vezes pior do que se sentia na verdade. Ela precisava deixar Hou sumir de vista. Era um inconveniente que ele estivesse indo para Upper Folding também, mas ela andaria tão mais devagar que chegaria na hora em que ele estivesse dando início à volta. O importante era não encontrá-la no caminho. Ela espiou Michael enquanto ele desenrolava o feitiço e coçava a cabeça, pensativo. Esperou até ele arrastar grandes livros de capa de couro das prateleiras e começou a tomar notas de modo apressado, frenético. Michael não percebeu. Abafado demais, disse Sophie, levantando-se e andando trôpega na direção da porta. Ar fresco. Ela abriu a porta e saiu. Caosfer obsequioso deteve o castelo enquanto ela estava ali fora. Sophie sentou-se na urze e olhou à volta, orientando-se. A estrada acima das colinas que levava até Upper Folding era uma linha arenosa que cortava a urze, um pouco abaixo de onde se encontrava o castelo. Naturalmente, Caosfer não faria nada inconveniente para Hou. Sophie partiu em direção à estrada.
sentia-se um pouco triste e a sentir saudades de Michael e de Calcifer. Estava quase na estrada, quando ouviu gritos atrás dela. Michael saltava morro abaixo em sua direção, e o castelo alto e negro vinha atrás dele, lançando baforadas ansiosas de fumaça das 4 torres. O que está fazendo? Perguntou Michael quando a alcançou. Pela maneira como a olhava, Sophie viu que ele estava pensando que o espantalho a havia deixado desnorteada. Estou perfeitamente bem, disse Sophie, indignada. Eu só vou ver a outra neta da minha irmã. Ela também se chama Letty Hatter. Agora você entende? Onde ela mora? Perguntou Michael, como se pensasse que Sophie pudesse não saber. Em Upper Folding, respondeu Sophie. Mas isso fica a mais de 15 quilômetros daqui, disse Michael. Prometi a Hope que a faria descansar. Não posso deixá-la ir. Disse a ele que não permitiria que saísse das minhas vistas. Sophie não via isso com bons olhos. Howe achava que ela era útil agora porque pretendia que ela falasse com o rei. É claro que não queria que ela saísse do castelo. Disse ela. Além disso, prosseguiu Michael, compreendo lentamente a situação. Howe também deve ter ido para Upper Folding. Tenho certeza de que foi, disse Sophie. Então você está ansiosa com relação a essa garota, se ela é sua sobrinha neta, deduziu Michael, finalmente chegando ao ponto. Entendo, mas não posso deixá-la ir. Eu vou, disse Sophie. Mas se Roa vir lá, vai ficar furioso. Prosseguiu Michael, elaborando o argumento. Como eu prometi a ele, vai ficar uma fera com nós dois. Você devia descansar. Então, quando Sophie estava quase pronta para bater nele, Michael exclamou. Espere! Tem um par de botas de 7 léguas no armário das vassouras. Ele pegou Sophie pelo punho magricela e a puxou o morro acima até o castelo, que aguardava. Ela foi forçada a dar pulinhos a fim de não prender os pés na urze. Mas, arfou ela, 7 léguas são mais de 33 quilômetros. Eu estaria a meio caminho de Port Haven em 2 passos. Não, são 16 quilômetros por acaso, disse Michael. Essa é quase a distância exata de Upper Folding. Se cada um de nós calçar uma bota e dermos um passo juntos, então não estarei deixando você sair das minhas vistas, nem você estará fazendo algo muito cansativo, e vamos chegar lá antes de Howe, e assim ele nem vai saber que estivemos lá. Isso resolve os nossos problemas divinamente. Michael estava tão contente consigo mesmo que Sophie não teve coragem de protestar. Ela deu de ombros e supôs que era melhor Michael descobrir sobre as 2 Letties antes de elas trocarem de aparência novamente. Era mais honesto assim. Mas quando Michael apanhou as botas no armário das vassouras, Sophie começou a ter dúvidas. Até ali ela pensara que aqueles eram 2 baldes de couro que haviam, de alguma forma, perdido a alça e ficado um pouco amassados. Você deve pôr o pé em um deles, com o sapato e tudo, explicou Michael, enquanto levava aquelas 2 coisas pesadas em formato de balde até a porta. Estes são os protótipos das botas que Howe fez para o exército do rei. Conseguimos fabricar os últimos um pouco mais leves e mais semelhantes a uma bota. Ele e Sophie sentaram-se na soleira da porta e cada um pôs o pé numa delas. Volte-se para Upper Folding antes de pisar com a bota no chão, advertiu a Michael. Ele e Sophie apoiaram o pé com o sapato comum e com cuidado giraram o corpo, ficando de frente para Upper Folding. Agora, caminhe, disse Michael. Zip! A paisagem passou por eles tão rápido que era somente um borrão verde acinzentado para a terra e cinza azulado para o céu. O vento provocado por eles fustigava os cabelos de Sophie e empurrava cada ruga em seu rosto para trás, até ela pensar que chegaria com as maçãs do rosto atrás das orelhas. A corrida parou tão de repente quanto havia começado. Tudo estava calmo e ensolarado. Eles se encontravam no meio de um canteiro de botões de ouro, no povoado de Upper Folding. Uma vaca nas proximidades fitou-os. Além dela, cabanas cobertas com sapê cochilavam sob árvores. Infelizmente, a bota, semelhante a um balde, era tão pesada que Sophie tropeçou ao aterrissar. Não apoie esse pé no chão! Gritou Michael, tarde demais. Houve mais um borrão sibilante, mais ventos velozes. Quando eles pararam, Sophie se viu no fundo de Folding Valley, quase em Marsh Folding. Ah, que droga! Ela disse e fez meia volta, pulando com cuidado com seu sapato. Então, tentou de novo. Zip! Borrão. E ela estava de volta aos campos de Upper Folding, cambaleando para frente com o peso da bota. Vislumbrou Michael mergulhando para pegá-la. Zip! Borrão. Ah, droga!
gemeu Sophie. Lá estava ela, no alto da colina. A forma negra e retorcida do castelo deslizava pacificamente ali perto. Calcifer se divertia, soprando anéis de fumaça negra de uma torre. Sophie viu tudo isso antes de seu sapato prender-se na urze e ela tropeçar novamente. Zip! Zip! Dessa vez, Sophie visitou uma rápida sucessão de praças. Dessa vez, Sophie visitou em rápida sucessão a praça do mercado de Market Tipping e o gramado na frente de uma mansão imponente. Maldição! Gritou ela. Droga! Uma palavra para cada lugar. E lá ia ela de novo com seu próprio impulso e mais um zip até o fundo do vale, em algum campo. Um grande touro vermelho ergueu o nariz com a argola da grama e, pensativo, baixou os chifres. Já estou indo embora, sua fera! Gritou Sophie, pulando freneticamente. Zip! De volta à mansão. Zip! Para a praça do mercado. Zip! E lá estava ela. E lá estava o castelo outra vez. Ela estava pegando o jeito da coisa. Zip! Aqui estava Upper Folding. Mas como se parava aquilo? Zip! Ah, que diabo! Gritou Sophie, quase em march folding novamente. Dessa vez ela girou num pé só com muito cuidado e caminhou com grande cautela. Zip! E felizmente a bota aterrissou num monte de estrume de boi, e ela sentou-se com um baque. Michael adiantou-se antes que Sophie pudesse se mexer e arrancou a bota do pé dela. Obrigada! Sophie gritou, sem fôlego. Parecia que eu nunca ia parar. O coração de Sophie palpitava um pouco enquanto caminhavam até a casa da Sra. Fairfax, da maneira como acontece com os corações quando a gente faz muita coisa com rapidez. Ela se sentia muito grata pelo que quer que Hole e Calcifer tivessem feito. Belo lugar, observou Michael, escondendo as botas na cerca viva da Sra. Fairfax. Sophie concordou. A casa era a maior da vila. Era coberta por sapê, com paredes brancas entre vigas pretas e, como Sophie se lembrava das visitas na infância, chegava-se à varanda atravessando um jardim cheio de flores e zunido de abelhas. Acima da varanda, uma madressilva e uma rosa trepadeira branca competiam para saber quem poderia dar mais trabalho às abelhas. Era uma manhã de verão quente e perfeita ali em Upperfolding. A própria Sra. Fairfax atendeu à porta. Ela era uma daquelas senhoras roliças e tranquilas, com faixas de cabelos cor de manteiga enroscados em torno da cabeça que faziam você se sentir de bem com a vida só de olhar para ela. Sophie sentiu uma pontinha de inveja de Letty. A Sra. Fairfax olhou de Sophie para Michael. A última vez que vira Sophie foi um ano antes, como uma garota de 17 anos, e não havia razão para que reconhecesse como uma velha de 90. Bom dia para vocês, disse ela, educadamente. Sophie suspirou. Essa é a tia-avó de Letty Hatter, disse Michael. Eu a trouxe aqui para ver Letty. Ah, pensei mesmo que o rosto parecia familiar, exclamou a Sra. Fairfax. É nítida a semelhança. Entrem. Letty está um pouquinho ocupada agora, mas como alguns biscoitos com mel enquanto esperam. Ela abria mais a porta. De imediato, um grande cão, Collie, espremeu-se pelas saias da Sra. Fairfax, passou entre Sophie e Michael e atravessou correndo o canteiro mais próximo, quebrando flores de um lado e do outro. Ah, detenham-no! Arquejou a Sra. Fairfax, indo no encalço do cão. Não quero que ele saia justamente agora. Seguiu-se uma perseguição atabalhoada de um minuto mais ou menos, durante a qual o cão correu de um lado para o outro, ganindo de forma perturbada, e a Sra. Fairfax e Sophie correram atrás dele, saltando canteiros de flores e pondo-se numa no caminho da outra, enquanto Michael corria atrás de Sophie, gritando: Pare! Você vai passar mal! Então o cão começou a dobrar uma das esquinas da casa. Michael percebeu que a maneira de parar Sophie era deter o cão. Ele disparou numa linha transversal em meio aos canteiros, lançando-se atrás do animal, e agarrou seu pelo espesso no momento em que o animal alcançava o pomar nos fundos. Sophie manquejou até lá e encontrou Michael puxando o cachorro de volta e fazendo umas caras tão estranhas para ela que, a princípio, ela achou que ele estivesse doente. Mas ele sacudia a cabeça com tanta insistência na direção do pomar que ela se deu conta de que ele estava tentando lhe dizer algo. Ela esticou o pescoço,
olhando do outro lado da casa, esperando ver um enxame de abelhas. Lá estava Hole com Letty. Eles se encontravam num pequeno bosque de macieiras em flor, com uma fileira de colmeias à distância. Letty sentava-se num banco de jardim branco. Hole estava ajoelhado com um dos joelhos apoiado na grama aos pés dela, segurando-lhe uma das mãos com um ar nobre e ardente. Letty sorria amorosamente para ele, mas o pior para Sophie era que Letty não parecia Marta em absoluto. Era sua própria pessoa, exata, extremamente bela. Usava um vestido nos mesmos tons de rosa e branco que as macieiras em floração acima deles. O cabelo escuro cascateava em sedosos cachos sobre um dos ombros e os olhos brilhavam de devoção a Hole. Sophie recuou, ocultando-se na quina da casa, e olhou consternada para Michael, que segurava o cão ganindo. Ele deveria ter um feitiço de velocidade com ele, sussurrou Michael, igualmente aflito. A Sra. Fairfax os alcançou, arfando e tentando prender um cacho que se soltava de seu cabelo cor de manteiga. Cachorro malvado, disse ela num sussurro feroz para Collie. Vou lançar um feitiço sobre você se fizer isso mais uma vez. O cão piscou e se abaixou. A Sra. Fairfax apontou-lhe um dedo severo. Para dentro. Fique dentro de casa. O Collie libertou-se das mãos de Michael e tornou a escapulir para a frente da casa. Muito obrigada, disse a Sra. Fairfax a Michael, enquanto todos seguiam o cão. Ele fica tentando morder o visitante de Letty. Para dentro! Gritou. Gritou ela com dureza no jardim diante da casa, enquanto o animal parecia pensar em dar a volta e chegar ao pomar pelo outro lado. Ele lhe lançou um olhar pesaroso e arrastou-se melancólico para dentro da casa, passando pela varanda. Esse cachorro pode estar certo, disse Sophie. A Sra. Fairfax. A senhora sabe quem é o visitante de Letty? A Sra. Fairfax deu uma risadinha. O mago de Pendragon, ou o Hole, ou seja lá que nome ele esteja usando, disse ela. Mas Letty e eu não admitimos que sabemos. Achei divertido a primeira vez que ele apareceu aqui, apresentando-se como Sylvester Oak, porque eu podia ver que ele tinha se esquecido de mim, embora eu não o tivesse esquecido, apesar de seus cabelos serem pretos nos tempos de estudante. A Sra. Fairfax, a essa altura, tinha as mãos dobradas diante dela, e encontrava-se de pé, empertigada, preparada para falar o dia todo, como Sophie a vira fazer com frequência antes. Ele foi o último aluno de minha velha professora, sabe, antes de ela se aposentar. Quando o Sr. Fairfax estava vivo, ele gostava que eu transportasse a nós dois para Kingsbury para ver uma exibição de tempos em tempos. Posso cuidar de dois, Benny, se fizer devagar. Eu costumava ir visitar a velha senhora Pentas. E eu costumava ir visitar a senhora Pentstemon. Enquanto eu estava lá, ela gosta que os alunos antigos mantenham contato, e uma vez ela me apresentou esse jovem Hole. Ah, ela tinha muito orgulho dele. Ela ensinou o mago Sullivan também, sabe? E disse que Hole era 2 vezes melhor. Mas a senhora não sabe a reputação que Hole tem? Interrompeu Michael. Entrar na conversa da senhora Fairfax era como entrar numa brincadeira de pular corda. Era preciso escolher o momento exato, mas uma vez que tivesse passado pela corda era difícil sair. A senhora Fairfax virou-se ligeiramente para encarar Michael. A maior parte é só conversa, na minha opinião, disse ela. Michael abriu a boca para discordar, mas era a sua vez na corda. Eu disse a Letty, eis aqui a sua grande chance, meu amor. Eu sabia que Hole podia lhe ensinar 20 vezes mais do que eu, pois eu não me importo de lhes dizer, o cérebro de Letty vai além do meu, e ela pode acabar na mesma liga da bruxa das terras desoladas, só que para o bem. Letty é uma boa garota e eu me afeiçoei a ela. Se a senhora Pentstemon ainda estivesse ensinando, eu levaria Letty para ela amanhã mesmo, mas não está mais. Então eu disse, Letty, eis aqui o mago Roa cortejando, e não seria de todo mal se você também se apaixonasse por ele e o tomasse como professor. Vocês dois vão longe. Não creio que Letty tenha gostado muito da ideia a princípio, mas vem amolecendo ultimamente. E hoje parece que está tudo indo às mil maravilhas. Aqui a Sra. Fairfax fez uma pausa para sorrir benevolamente. Aqui a Sra. Fairfax fez uma pausa para sorrir benevolentemente para Michael, e foi a vez de Sophie correr para a corda em movimento. Mas
Alguém me disse que Letty estava gostando de outra pessoa, disse ela. Tem pena dele, você quer dizer, disse a senhora Fairfax. Então abaixou a voz. Ele tem uma terrível deficiência. Ela suspirou sugestivamente. E isso é pedir muito de qualquer garota. Eu disse isso a ele. Lamento muito. Sophie conseguiu emitir um perplexo hã? Mas se trata de um feitiço terrivelmente forte. É muito triste. A senhora Fairfax prosseguiu. Eu tive de lhe dizer que não há como nenhuma de minhas habilidades quebrar qualquer feitiço que tenha sido lançado pela bruxa das terras desoladas. Ou talvez possa, mas é claro que ele não pode pedir a Ho, não é? Aqui, Michael, que olhava nervoso para a esquina da casa, temendo que Ho aparecesse e os descobrisse, conseguiu pisar na corda em movimento e a deteve, dizendo: Acho que é melhor irmos embora. Tem certeza de que não querem entrar e provar o meu mel? Convidou a senhora Fairfax. Eu usei em praticamente todos os meus feitiços, sabem? E lá foi ela de novo, dessa vez discorrendo sobre as propriedades mágicas do mel. Michael e Sophie andaram decididamente pelo caminho que levava ao portão e a senhora Fairfax os seguiu, falando sem parar e pesarosa, endireitando as plantas que o cachorro havia pisoteado, ao mesmo tempo que falava. Enquanto isso, Sophie dava tratos à bola em busca de uma forma de descobrir como usar a senhora Fairfax. Enquanto isso, Sophie dava tratos à bola em busca de uma forma de descobrir como a senhora Fairfax sabia que Letty era Letty, sem aborrecer Michael. A senhora Fairfax fez uma pausa para respirar, ao suspender um grande lupino. Sophie arriscou. Senhora Fairfax, não era minha sobrinha Marta que devia ter vindo para a senhora? Meninas levadas, disse a senhora Fairfax, sorrindo e sacudindo a cabeça, ao erguer o rosto da planta, como se eu não fosse reconhecer um de meus feitiços à base de mel. Mas, como eu disse a ela na ocasião, não sou eu quem vou manter alguém aqui contra a vontade, e vou sempre preferir ensinar quem queira aprender. Mas não quero fingimentos, você fica como você mesma ou nada feito, disse a ela. E tem dado tudo muito certo, como você pode ver. Tem certeza de que não quer ficar e perguntar diretamente a ela? Acho que temos que ir, disse Sophie. Precisamos voltar, acrescentou Michael, lançando outro olhar nervoso em direção ao pomar. Ele apanhou as botas de 7 léguas na cerca viva e pôs uma no chão do outro lado do portão para Sophie. Dessa vez, vou me agarrar a você, disse ele. A senhora Fairfax debruçou-se sobre o portão enquanto Sophie enfiava o pé na bota. Bota de 7 léguas, disse ela. Vocês acreditam que faz anos que eu não vejo uma dessas? Algo muito útil para alguém da sua idade, senhora. Eu não me incomodaria de ter um par delas atualmente. Então, era a senhora que Letty herdou a bruxaria, é? Não que isso seja necessariamente de família, mas com muita frequência. Michael segurou o braço de Sophie e a puxou. Ambas as botas se firmaram no chão e o resto da conversa da senhora Fairfax desapareceu no zip e no movimento do ar. No momento seguinte, Michael teve de firmar os pés para não colidir com o castelo. A porta estava aberta. Lá dentro, Calcifer rugia. Porta de Port Raven! Alguém está batendo insistentemente ali desde que vocês saíram.